Bolsonaro mobilizou todo o gabinete do ódio nos últimos dias, na última semana, para levar as pessoas para a Avenida Paulista para tentar se solidarizar a ele em relação aos processos sobre tentativa de golpe. O governador Tarcísio de Freitas e o prefeito Ricardo Nunes confirmaram a presença, mostrando que estão mais preocupados em salvar um golpista da cadeia do que com a população de São Paulo. Mas afinal, o que está em jogo no ato desse domingo na Avenida Paulista? E por que ele é a última tentativa desesperada do bolsonarismo de salvar o seu mito da papuda? Esse vai ser o tema de hoje do nosso Café com Bolos. E aí, tem tempo para um cafezinho? Para fazer um bom café, meu bem. Antes de tudo, é preciso a gente entender por que é que o Bolsonaro tá com tanto medo. Não é pra menos. Teve o 8 de janeiro, ele tinha sorrateiramente saído do país pouco tempo antes do Lula tomar posse, pra dizer que não tinha nada com ele, que não tinha a ver, e aí começaram as investigações. Depois da delação do Mauro Cid, as investigações avançaram muito, e a partir disso tem fatos comprovados. Por exemplo, foi encontrada a minuta do golpe, que eles disseram no começo, o Valdemar, o Bolsonaro minimizaram, é um papel qualquer e tal, foi encontrada na sede do PL. O Mauro Cid disse na delação premiada que o Bolsonaro aprovou e propôs modificações na tal da minuta do golpe. Para quem não sabe ou não se lembra, a minuta do golpe era um decreto que ele ia assinar ainda como presidente da República em dezembro, declarando estado de sítio, mandando prender o Alexandre de Moraes e determinando novas eleições no Brasil. Eles tentaram dar um golpe de estado e isso está cada dia mais claro. Aliás, com os agentes, alguns empresários bolsonaristas escroques que foram mencionados, que foram convencer ele, tentar convencer o alto comando do Exército, generais da ativa, que estão investigados, alguns estão presos, inclusive, pelo envolvimento cabal com a tentativa de golpe de Estado. O cerco está se fechando e cada dia fica mais claro que o Bolsonaro foi um mandante e o grande articulador, até porque seria o maior beneficiado da tentativa de golpe de Estado para reverter o resultado das eleições no Brasil. Isso é crime, isso não é uma brincadeira, uma posição política, liberdade de expressão, é crime, é tentativa de abolir o Estado democrático de direito, dar golpe militar no Brasil. É isso que essa turma queria. E por isso, agora com as investigações avançando, a chance, reunindo mais provas, do Bolsonaro ser preso é real. Daí que ele tenta fazer esse apelo ao público que ainda acredita nele, que ainda tá com ele, os bolsonaristas de carteirinha, para demonstrar força, para dizer que tem apoio social. O ato desse domingo na Avenida Paulista, antes de tudo, tem esse significado. Aliás, não deixa de ser curioso que o Bolsonaro foi chamado para depor na Polícia Federal na quinta-feira passada e ficou quieto. Reservou-se ao direito de permanecer calado. Eu defendo, naturalmente, como é previsto no Código Penal e de todas as democracias, o direito das pessoas de permanecerem em silêncio para não incriminar a si próprias. Quem era contra isso, curiosamente, era o próprio Bolsonaro, que dizia que isso era coisa da turma dos direitos humanos. Como o mundo dá voltas, né? Ele que atacava tanto o direito dos investigados e não sei o quê, que defendia condenação sumária, tortura, agora se reservando ao direito de permanecer calado. A convocação dele para o ato desse domingo, inclusive, era um ato pacífico em defesa do Estado democrático de direito. Nem parece o cidadão que defendia AI-5, que xingava ministros do Supremo. Nem parece aquele que tinha brilhante Ustra, um torturador nefasto, vergonhoso da ditadura militar, como seu grande herói. Agora resolveu defender o Estado democrático de direito. Gente, a gente precisa ter muito claro. Não é que essa turma mudou de posição, não tem nada disso. É hipocrisia pura e simples. Agora que o Bolsonaro está sendo investigado, que os generais golpistas estão sendo investigados, que a turma dele está na berlinda, está no banco dos réus, ele vem defender as garantias e as liberdades democráticas, que aliás nós sempre defendemos para todas as pessoas, e que ele tratava como coisa da turma dos direitos humanos. Mas não vamos nos iludir com isso que eles mudaram, que agora eles passaram a defender essas liberdades democráticas. Não, senhor. A tentativa dele, inclusive, de dizer, olha, não levem cartazes contra as instituições. O nome disso é medo, não tem outra palavra. Porque ele sabe que pode ser preso em flagrante se a justiça interpretar que esse ato é mais uma tentativa golpista, mais uma tentativa de subverter
as instituições e a normalidade democrática no Brasil. Simples assim. Ou, onde é que estão as pessoas que levavam cartazes para manifestações dizendo AI-5, golpe já, intervenção das Forças Armadas? Ficaram em casa? Ficaram dentro do armário? Não, estão nesse domingo na Avenida Paulista. Agora, o que é mais chocante não é o Bolsonaro e os bolsonaristas chamarem um ato em solidariedade aos aloprados do golpe, a essa turma que viúva de um golpe de Estado fracassado. Gente que tentou dar um golpe, não conseguiu, está recebendo agora a investigação devida, as penas da lei, e aí querer criar essa solidariedade. Que o Bolsonaro iria fazer isso era muito previsível. O que é chocante é que autoridades eleitas, constituídas na cidade de São Paulo, no estado de São Paulo, aceitem, concordem, se prestem a estar ao lado do Bolsonaro e dos golpistas nesse mesmo palanque. O governador Tarcísio de Freitas e o prefeito Ricardo Nunes, que gosta de dizer que ele não é um bolsonarista, que ele é de centro, que não sei o quê, na hora do vamos ver, cedeu ao tacão bolsonarista. Devo comparecer, eu tenho uma gratidão muito grande ao presidente Jair Bolsonaro. E tá lá, na Avenida Paulista, abraçando o Bolsonaro, no carro de som, demonstrando apoio ao golpismo. Tem determinados momentos da história que são momentos de definição. São momentos onde se bota uma linha vermelha e os lados se estabelecem. Você pode ter a posição política que for, isso é normal numa democracia, é natural, é desejável a diversidade social, política, cultural numa democracia. O que não é aceitável é se posicionar contra essa mesma democracia, defender autoritarismo, subverter a vontade popular nas urnas, tentar dar golpe à força, tentar puxar o tapete, virar a mesa, literalmente. O general Heleno, naquela fatídica reunião gravada, falou, vamos virar a mesa. Isso estabelece aí sim uma divisão entre quem é democrata e quem é golpista e viúvo de ditadura. Lamentavelmente, para a cidade de São Paulo, que é uma cidade historicamente democrática, do comício das diretas já na Praça da Sé, do maior comício das diretas já no Vale do Anhangabaú, uma cidade que sempre se levantou pela diversidade, pela democracia, ter alguém sentado na cadeira de prefeito que pega o domingo para ir na Avenida Paulista defender golpe é vergonhoso, é vexatório. A consequência que nós precisamos tirar desse domingo na Paulista é a seguinte: o bolsonarismo não está morto. Achar que porque eles perderam as eleições em 22, essa cultura do ódio, da intolerância, do autoritarismo, de exaltar ditadores, de exaltar violência, de usar arma para resolver todos os problemas, de que isso acabou. Não. Primeiro, nós ganhamos as eleições em 2022 por uma margem pequena, uma parte da sociedade brasileira que concorda com eles. Segundo, eles ainda têm infiltração em várias instituições. E nós estamos vendo agora, inclusive, no governo do estado de São Paulo e na prefeitura de São Paulo, além de instituições militares espalhadas pelo país. É preciso estar numa tensão permanente. E democracia é isso. Democracia não é uma conquista que a gente tem de uma vez por todas. A democracia precisa ser preservada, mantida, conquistada diariamente. É muito importante esse alerta para que a gente não deixe em nenhum momento que essa sanha golpista e autoritária volte a ocupar o poder no nosso país, nos nossos estados e nas nossas cidades. Nós temos que estar mobilizados para não permitir nenhuma anistia, não deixar que esse jogo do Bolsonaro de tentar demonstrar força, de que isso freie a atuação de todas as instituições, preservando o direito de defesa, sempre, independente de quem seja o réu, preservando sim, o direito de permanecer calado de um investigado, mas ao mesmo tempo atuando com firmeza de que, havendo provas que condenem essas pessoas na trama golpista, inclusive o Bolsonaro, de que todos sejam punidos. A anistia seria o pior exemplo que a gente podia dar para o Brasil e para as próximas gerações. Esse ato de hoje, na Avenida Paulista, só reforça a necessidade da gente se manter firme pela democracia, do desafio de derrotar os candidatos bolsonaristas nas eleições de outubro próximo e de não permitir nenhuma anistia. Quem tentou dar golpe de Estado tem que ir para a cadeia. Esse foi mais um Café com Bolos. Para fazer um bom café, meu bem.